Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo o papel e a importância das provas durante um julgamento e se é possível haver condenação por homicídio sem localizar o corpo da vítima. O nosso entrevistado é o juiz da 10ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Leopoldo Mameluco, que atualmente presta serviço na Corregedoria de Justiça de Minas Gerais. Doutor Leopoldo, a gente falou no bloco anterior sobre a questão do tribunal de júri. Não é o juiz que decide sozinho, mas a sociedade está participando disso. Isso legitima mais o processo? Como é que o senhor avalia isso? Veja bem, o tribunal do júri é um júri popular. Ele não decide sobre questões de direito. A questão de direito é entregue totalmente ao juiz e por isso que o procedimento é dividido em duas fases. Uma fase até a pronúncia, que é a submissão do réu ao júri. E no júri, o que os jurados vão decidir são sobre fatos. Então, exemplificando, vai ser perguntado ao jurado se o determinado veículo era vermelho ou era azul, se havia um cadáver na esquina, se alguém puxou o gatilho. Esse tipo de pergunta é formulada ao jurado e vai conduzir a um julgamento, a uma condenação ou não. O juiz, anteriormente, a responsabilidade do juiz é exatamente fazer um processo que permita, com tranquilidade, ele submeter esse réu ao julgamento do júri. Essa é a decisão do juiz. Essa é a decisão do juiz. Ele é que analisa a prova técnica. Uma decisão do tribunal do júri, ela pode receber recurso se alterada em instância superior? Pode, desde que seja contrária à prova contida nos autos. Então, se no processo tem uma prova lá que uma determinada casa é azul e é feita uma pergunta ao jurado, a casa é azul ou vermelha? E ele responde que é vermelha, então ele contrariou a prova que tinha no processo. Esse julgamento pode ser anulado com um recurso tanto da acusação quanto da defesa. Só nessa condição, né? Então, tem outras, tem a possibilidade da nulidade, sim, tem a violação, a questão da nulidade ela é muito ampla, né? Então, nós poderíamos sintetizar nela nas provas contrárias aos autos. Nós tínhamos antigamente uma condenação acima de 21 anos, isso caiu atualmente, mas alguns julgamentos ainda, como eram anteriormente a lei, sempre que a condenação era superior a 20 anos, tinha um novo julgamento. Agora, doutor Leopoldo, toda vez que um advogado de defesa, especialmente, alega que a condenação por homicídio sem a localização da vítima seria inconstitucional, seria ilegal, ele recorre a casos históricos. Nós tivemos, por exemplo, em Minas Gerais, o caso dos irmãos Naves, que foram condenados, embora tenham sido absolvidos pelo Tribunal de Júri, mas foram condenados na segunda instância por um crime que não cometeram. É o problema da prova mal analisada, né? Ou tendenciosa, porque às vezes há um apelo popular muito grande, né? Por uma condenação. Isso interfere no julgamento. Interfere diretamente. O jurado ele fica refém. Já vem pré-julgado. Já vem. Nós temos, inclusive, uma tese de defesa de júri que é a inexigibilidade de outra conduta, que ela permite que os jurados, sem que haja uma tese jurídica, ele, por entender que, naquele caso, o réu não tinha como proceder de outra forma, ele pode absolver o réu por isso. Doutor Leopoldo, um breve intervalo na nossa entrevista sobre a situação criminal e a questão das provas, para o senhor fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores, por favor. Bom, então, o livro que eu indico, esse livro É Isso, um Homem, do autor Primo Levi. É um judeu de origem italiana que, na Segunda Guerra Mundial, foi conduzido a um campo de concentração, especificamente Auschwitz. Qual a importância desse livro? Esse livro é um marco, talvez, na história recente, em virtude do que ocorreu no Holocausto de 1945. Ele revela a importância do testemunho, e é por isso que eu trouxe esse livro. Porque, durante muito tempo, a sociedade duvidava que aquelas coisas tivessem acontecido. Inclusive, recentemente, um político na Europa questionou se o Holocausto realmente teria acontecido. E é um relato detalhado do sofrimento, das mazelas por que passaram aquelas pessoas. E é um livro que enriquece a quem quer que o leia,
porque após ler esse livro, a gente passa a ser muito mais cuidadoso com essas coisas que parecem pequenas, mas que são muito importantes. O respeito à dignidade humana, respeito à presunção de inocência, respeito à liberdade, à autoconvicção, porque essas pessoas aqui nesse livro são submetidas a todo tipo de tratamento degradante, desumano, tortura, incoerência, autoritarismo. Sim. Então, é uma coisa que revela que esse tipo de coisa tem que ser banida da nossa sociedade. Nós não podemos tropeçar mais. A sociedade evoluiu, o homem evoluiu. Tem que ir para frente, né? Nós temos que ir para frente. Obrigado pela indicação dessa lição de vida, não é isso? Bom, voltando ao nosso assunto aqui da questão da produção de provas na área criminal, eu gostaria de saber do senhor também o que representa, o que significa quando é o caso da produção antecipada de prova testemunhal e a prisão preventiva dos réus. Bom, a prisão preventiva hoje é considerada uma medida de exceção. No Brasil, somente se justifica se tiver indícios suficientes da autoria da materialidade do crime e complementação com necessidade de garantir a ordem pública. Isso, às vezes, o próprio réu está correndo risco de ser linchado aí na rua. Né? E, tivemos isso no caso Nardoni, por exemplo. Ou, às vezes, ele está atrapalhando o andamento do processo, intimidando testemunhas, destruindo provas. Nesse caso, ele tem que ser recolhido. Fora isso, a gente tem que se evitar, é uma medida de exceção, conforme eu já disse. A defesa costuma alegar a inconstitucionalidade dessas medidas, né? Não, já está, o Supremo reconhece, Perfeito. desde que seja respeitada essa legalidade, né, não há problema nenhum. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Leopoldo Mameluc, que é da 10ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e atualmente está na Corregedoria de Justiça de Minas Gerais. Falamos aí sobre a produção de provas, se é possível condenação por homicídio sem localizar o corpo da vítima e sobre a decisão do juiz e do tribunal de júri nesses casos. Doutor Leopoldo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.